dia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que de vez em quando a gente fala aqui, mas que é sempre necessário falar, sobre adoção. Principalmente sobre a entrega de crianças para adoção. O CNJ já determinou desde 2023 essa doação voluntária, mas agora o Tribunal de Justiça aqui do Maranhão está normatizando as coisas, vamos dizer assim. E é sobre isso que nós vamos falar. Quem veio conversar comigo para dar mais detalhes sobre todo esse processo foi a Tereza Feitosa, que é coordenadora da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Maranhão. Bom dia, Tereza, seja bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço o convite, em nome do Tribunal de Justiça. Essa é uma decisão, vamos dizer, essa doação voluntária para adoção, ela já existe, ela já é oficializada, não é isso, desde 2023? Na verdade, a entrega de bebês para adoção ela é algo que acontece há muito tempo, né? Antes as mulheres deixavam em igrejas, em orfanatos, né? Então, em portas de casa, né? É isso. E assim, de forma segura deixavam nessas instituições, né? Que eram as igrejas, onde tinha a roda dos expostos. E aí esses bebês eram cuidados por essas pessoas. Ao longo do tempo, precisou-se considerar que isso existe, que as mulheres entregam. Então, em 2023, o CNJ estabeleceu diretrizes para que os tribunais de justiça começassem a fazer essa acolhida dessas mulheres para ter um direcionamento adequado e que a gente conseguisse proteger crianças e acolher as mulheres. Mãe, né? Isso. E aí, acompanhando essas diretrizes do Tribunal de Justiça, nós estabelecemos esse ato normativo para orientar os nossos magistrados e servidores. Quer dizer, era um problema que existia, todo mundo sabia que existia, fazia de conta que não via e acabava não tendo uma regulação oficial, é isso, né? A partir de então, 2023, o CNJ chegou e fez essa oficialização e agora a gente vai ter aquela finalização, vamos dizer, determinando todas as diretrizes de como deve ser feito. Aqui no Maranhão, a gente tem alguma, vamos dizer, não é nem expectativa, que eu diria, os números finais de crianças que são entregues para adoção? Sim, inclusive, pensando nesse nosso cenário aqui no Maranhão, que a entrega de crianças para adoção é muito grande, só que é uma entrega ainda sem passar pela justiça, o que não oferece tanta segurança. Com certeza. Jurídica, tanta segurança física, tanta segurança emocional para todos os envolvidos. Aí a gente inclui crianças, famílias que estão adotando e mães, mulheres ou famílias que estão entregando as crianças. Né? Então, a ideia é que a gente comece a orientar essas mulheres para que elas façam a entrega por meio da justiça, porque tem uma segurança bem maior. Eu diria, Teresa, que as mulheres elas ainda têm receio de entregar oficialmente, quer dizer, à luz da lei, o filho para adoção. Elas acham uma coisa errada, que não vai ser bem vista pelo juiz, pela sociedade. Sim. Então, prefere aquela coisa mais paralela, onde é entregue diretamente para a família, não é isso? Exatamente. E a gente tem um projeto na Coordenadoria da Infância, que é Entregar Também é Amar. E ele vislumbra exatamente isso, não invisibilizar essas situações, para que essas mulheres elas consigam entregar sem julgamentos, que elas consigam compreender que aquela entrega é um ato de amor. Também um ato de amor, né? É melhor do que abandonar, é melhor do que entregar diretamente para pessoas que a gente não conhece, não sabe de fato quem são, quais as reais intenções ao adotar aquela criança. E isso tudo está ligado ao mito do amor materno,
onde a sociedade acredita que toda mulher nasceu para ser mãe. O mito, né? E que por isso ela não pode entregar, uma vez que ela está gerando o bebê, ela tem que se vincular com aquela criança. Né? E isso não é verdade. E não somos nós que estamos falando, né? Há um estudo a respeito disso. Claro, todo mundo sabe disso. Nem sempre quando nasce o bebê, nasce uma mãe, porque tem esse negócio, né? Sim. Nasce um bebê, nasce uma mãe. Não necessariamente, gente. O amor materno, ele não é uma condição, vamos dizer, intrínseca da mulher, que ela vai ter este amor materno. E aí vem sei lá, o medo, o julgamento, né? Pô, eu não amo o bebê, eu não quero o bebê, eu quero entregar para alguém que vai cuidar melhor do que eu, mas eu não vou ser bem vista por conta disso. Isso. Aí vem todos esses subterfúgios da adoção. Exatamente. E nós, né, a sociedade, ela é muito boa nisso, em julgar. Em julgar. Sim. Né? Então, essas mulheres acabam encontrando essas formas de entregar para pessoas específicas, para evitar que, passando pela justiça, ela tenha ali os olhares de muitas pessoas. Então, a gente tem feito esse trabalho, né, para conscientizar esses profissionais que trabalham com essas mulheres que estão no período da gestação, né, ou que já tiveram ali o bebê, para que eles possam estar sempre fomentando essas discussões, Exato, acompanhando aquela mulher, e se ela demonstrar alguma dificuldade, que ela possa ser acompanhada por profissionais, porque também o fato de estar passando por esse período, né, de gerar algumas inseguranças, a mulher não tem tanta clareza do que ela quer. Exatamente esse ponto que eu queria abordar. Como é que essa mulher chega ao ponto de receber essas informações? Porque quando você está gerando, você até já sabe se você quer ou não, né? Então, quando ela começa a gerar, ela pode já saber que ela não quer, mas ela não externa essa vontade. Né? Como é que ela vai chegar em alguém? Como é que ela vai saber que ela pode chegar em alguém para buscar essa informação, saber como ela vai fazer isso da forma mais legal possível? Pronto, a gente tem trabalhado muito nessa disseminação dessas informações. Em 2023, percorremos todas as maternidades da Grande Ilha para divulgar, né, essa informação sobre a entrega voluntária de bebês, porque a gente precisa capilarizar as nossas ações. Então, informando os profissionais da saúde, a gente consegue que essas informações elas sigam adiante. E os hospitais tanto divulguem, né, por meio de cartazes, de folders, como também de palestras. E também esses profissionais que estão ali acompanhando, eles conseguem perceber em uma fala da mulher, quando pergunta qual é o nome do bebê. Ah, eu não sei nem se eu vou dar algum nome, vou ver se alguém dá um nome. Ou pergunta, você já comprou alguma coisa do enxoval? Aí a mulher demonstra assim, não sei, acho que eu nem vou comprar, vou ver se eu pego. Né? Isso. Você percebe que não há ali uma afetividade, não há um cuidado, não há ainda aquela maternagem, né, iniciando. Gostei desse nome. Então, não existe maternagem. Então, em 2024, nós percorremos os postos de saúde, também da Grande Ilha, falando sobre isso. E em 2025, a gente estendeu as ações para as comarcas do interior. Então, na verdade, desde 2024 também. A gente tem um projeto que é itinerante e durante esse projeto a gente também vai nos hospitais, postos de saúde para falar sobre a entrega voluntária. Para começar a fazer essa virada de chave aqui no Maranhão, né, de que... É um processo devagar, é lento, né? Lento, né? Toda mudança de cultura, ela precisa ter um tempo de início. maturação, Exatamente. início, né? Então, é um início e a gente pretende continuar, né? Não na perspectiva, tá? Todos que estão nos assistindo, de que isso seja um incentivo para a entrega de bebês. Sim, Jamais. sim. O que a gente quer é apenas que as mulheres saibam que isso é uma possibilidade legal, que protege a criança, inclusive. Principalmente. E que ela possa ser acompanhada para que, ao final dessa gestação, que é o momento da entrega, ela tenha convicção da entrega ou não.
né? Que ela esteja segura de sua decisão. De sua decisão. Nós vamos só fazer um intervalinho aqui na nossa conversa, mas é rapidinho, só aquele tempinho da gente tomar água, tomar café e voltar para continuar conversando. Um minutinho só, eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre doação voluntária para adoção das mães que desejam fazer esse processo e podem saber que a partir de agora tem um meio legal de fazer isso, sem que haja julgamento, sem que haja recriminações, essa coisa toda que sempre se tem receio que aconteça. Eu estou conversando aqui com a Tereza Feitosa, que é da Coordenação da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado. A gente estava falando desse trabalho que vocês estão desenvolvendo nas maternidades e em outros locais. Aí duas coisas me chamam a atenção nessa história. Primeiro, o profissional ele tem que ter um olhar muito atento nessas palestras, nessas visitas, para descobrir indícios que possam levá-lo a entender que aquela mãe quer entregar esse bebê para adoção. Essa abordagem, depois que ele percebe isso, essa abordagem é simples? Como é que é? Eu imagino que seja um momento muito delicado também. Sim, é por isso que o ideal é que seja realmente captado, né, essa decisão ou essa não vinculação da genitora com o bebê por profissionais, psicólogos, assistentes sociais, né, que tenham conhecimento técnico para essas questões. E aí, com alguns sinais dessa mulher, é possível a gente perceber, né? Quando a gente percebe que, de fato, não há nada ainda, nenhum encaminhamento que possa nos indicar que ela vai realmente cuidar daquela criança. Que ela está esperando esse bebê. Que ela está esperando, perfeita a sua colocação, que ela está esperando o bebê. Quando a gente espera, a gente cria expectativa, a gente prepara a chegada, a gente tem um quartinho ali, eu tenho um espacinho no nosso quarto, fala sobre o berço, fala sobre a cor, né, do enxoval, e a gente percebe que não há nada disso ainda providenciado. A enfermeira, por exemplo, aí a gente está falando dos profissionais mais voltados para essa atenção muito especializada, mas uma conversa com uma enfermeira também, aquela pessoa que está ali atendendo, pode indicar isso e ela pode levar isso para os profissionais, né? Pode sim, enfermeira, médica, né? Até uma pessoa que está ali fazendo... trabalhando no apoio no hospital, fazendo a limpeza e de repente começa a desenvolver uma conversa com aquela mulher e percebe que ela não está muito suscetível a maternar, ela pode falar sobre essa possibilidade da entrega, né, para que essa mulher saiba que ela tem essa via, né, de proteger o seu bebê. Agora uma coisa que me ocorreu, porque nessas conversas ela pode até de repente descobrir, eu conheço uma família que quer adotar um bebê, você não quer dar o seu bebê já que você não está com vontade de ficar, corre o risco de acontecer isso, não corre, Tereza? Sim, isso é muito comum, essa é a prática, né, de direcionar essa entrega dos bebês, mas o que a gente pretende com a entrega voluntária não é entregar para terceiros, né? Porque evitar esta entrega. Exatamente, evitar essa entrega para terceiros, porque em meio a pessoas bem intencionadas, tem pessoas que não estão bem intencionadas. É verdade. E a gente não sabe exatamente qual o preparo dessas pessoas que estão querendo adotar, né? Às vezes são motivações que não são válidas, como eu preciso de alguém para cuidar de mim quando eu estiver envelhecendo. Eu preciso de alguém para cuidar do meu outro filho que tem uma deficiência. Ou eu perdi um filho e eu preciso agora de alguém para substituir, para me ajudar no luto. Então, a gente nunca sabe quais são as reais motivações dessas pessoas que não passaram pelo crivo da justiça. Então, a entrega voluntária, deixando bem claro, é quando a mulher faz a entrega por meio da justiça. Ela entrega para que a justiça
faça todo o acompanhamento, ouça ela em audiência, para que ela, depois da audiência, tenha inclusive um tempo para se arrepender, o que na entrega direta não tem, porque muitas famílias vão embora vão para outra cidade. Vai, né? Exatamente. Então, tem o tempo do arrependimento e a gente vai colocar essa criança disponível no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento para que ela se vincule com pretendentes que foram preparados, que passaram por todo o processo de habilitação, e a gente tem ali uma margem, digamos assim, de segurança maior de que aquela adoção, aquela família, ela vai se formar por vias legítimas. Eu não sei se o que eu vou perguntar é besteira, mas eu vou perguntar do mesmo jeito. Sim. Vocês têm um perfil de mães que não desenvolvem esse sentimento de maternidade, de alguma forma querem fazer a doação, mas querem fazer de uma forma que garanta tranquilidade e segurança para esse bebê? Vocês têm? Então, a gente conseguiu-se, né, através de estudos, traçar um perfil, né? São mulheres que estão em situação socioeconômica desfavorável, são mulheres que não estão, que têm dependência química ou estão privadas de liberdade, né? São mulheres que não têm rede de apoio, não têm familiares com os quais elas possam contar. E também a gente tem nesse perfil mulheres que foram vítimas de estupro, Isso, né? É verdade. Vítima de violência sexual. Então, essas mulheres, elas fazem parte desse perfil que entrega a criança. E às vezes quando não conseguem entregar, e não conseguem uma família, no caso, quando já não sabe o que fazer, acabam mesmo dando para qualquer um que aparecer. Se ela não tem ideia de que existe essa entrega voluntária, que é por meio da justiça, ou legal, elas, né? Isso, ou elas vão entregar para qualquer pessoa, elas vão em busca de qualquer pessoa, ou elas vão ficar com aquela criança para não se sentirem em dívida com a sociedade, porque elas precisam mostrar para a sociedade que elas não, que elas estão sendo ali humanas, né, criando aquela criança, mas tempos depois vão demonstrar uma indisponibilidade afetiva, como negligenciando às vezes direitos básicos. É verdade. Não só a questão de um lar acolhedor, uma família, a alimentação, escola, mas até mesmo uma disponibilidade afetiva. Não vão conseguir se vincular com aquela criança, não vão ter afeto, e essa criança nasce ali naquele lar só convivendo com pessoas, né? Mas sem aquela ideia de uma família. Uma família é um problema que vai aparecer de qualquer forma, né? Sim. Ele pode não estar presente agora, onde se vê tudo cor-de-rosa, quando o bebê nasce, a gente vê tudo cor-de-rosa. Mesmo quando eu estou falando assim, cor-de-rosa, não sei se é um genérico que diz a gente enxergar tudo bonitinho. Mas mais tarde esse problema vai aparecer, não tem jeito não, né? Quando a mulher ela não tem disponibilidade afetiva mesmo, quando ela não conseguiu se vincular com aquela criança e a gente empurra ela para essa situação, em tempos, né, ela vai demonstrar. Então, só voltando lá para o começo, o TJ agora está determinando as diretrizes, só de dizer exatamente como o processo vai ser feito, a partir de então ele já pode ser executado, é isso? Isso. A gente já tinha essas orientações, né? Mas agora que trouxemos para dentro do nosso tribunal esses direcionamentos, até entendendo um pouco a nossa realidade, né, aqui do nosso estado, a gente estabeleceu essas diretrizes para que os nossos membros, né, os juízes, juízas e servidores e servidoras consigam fazer os encaminhamentos quando essas situações aparecerem. Nenhuma mulher que demonstrar o desejo de doar pode ser impedida de fazer isso? Não. Nenhuma mulher. Inclusive, ela tem o direito ao sigilo, e sigilo até em relação ao pai, se assim ela desejar. Muito bom. Quer dizer, ela está com todos os direitos garantidos, assegurados, e que vai fazer a doação, da doação um processo de amor também, né? Isso. Com essa entrega, a gente consegue até respeitar ali, né,
o tempo de desenvolvimento da criança, a criança não passa por nenhuma situação de violência, de violação de direitos, de abandono. Essa mulher, ao entregar, ela pode deixar uma carta, ela tem que deixar informações dela, porque prevalece ali o direito da criança de, ao alcançar a maioridade, ou então menor de idade, assistida pelos pais, buscar a origem dela. A origem dela, que Isso. normalmente isso mais tarde aparece. E é sempre um processo complicado. Exatamente. Quando aparece, né? Olha, Tereza, muito, muito obrigada por todas essas informações. Eu acho muito legal essas coisas assim que humanizam a justiça, que chegam mais perto de quem precisa, Sim. de quem não sabe que direção tomar. Pensa a situação de uma mãe nesse caso, né? Eu não estou falando de todas, mas eu acho que para muitas é um processo muito delicado se desfazer do filho. Às vezes é um ato de amor mesmo. Eu não posso ficar, eu não quero ficar, então eu vou dar para quem queira, para quem goste, para quem quer ser mãe e não pode. Tanta gente querendo ser mãe, querendo ser pai e não pode, tanta gente sendo sem querer. Então vamos juntar essas duas partes, que aí vai dar tudo certinho no final. Tereza Feitosa, querida, muito obrigada por sua participação no café, por todos esses esclarecimentos. Me ajuda a fazer o programa de hoje. Eu que agradeço em nome do Tribunal de Justiça do Maranhão e da Coordenadoria da Infância e Juventude. É importante que esses temas eles ultrapassem os muros da nossa instituição, porque ele é para a sociedade também, claro, né? Todo mundo precisa tomar conhecimento, de crianças e adolescentes precisam tomar mesmo todos os espaços, porque a gente precisa continuar promovendo, né, garantindo essa proteção. Ok, muito obrigada. Bom dia para você. Bom dia para você que está aí do outro lado, que ficou sabendo tudo a respeito dessa doação voluntária para adoção de mães que querem doar, de famílias que querem receber. Tchau e até a próxima.